Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Vou melhorar o cenário, tá? Mesa pequena para muita tralha, a coisa fica complicada. Mas isso aqui é o teclado do meu computador, tá tudo bem. Hoje é dia do programa Contos e Casos Espirituais. Estamos estudando o livro Depoimentos Vivos. Comunicações em uma sessão mediúnica. E hoje nós temos a calúnia. Temazinho interessante esse, hein? Em épocas de rede social, beleza, hein? Tudo a ver. Estou aqui terminando de ajeitar. Aí, agora sim. Só falta tirar, né, o teclado aqui da frente do nariz de vocês. Complicado hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Eu preciso de 3 mesas. Uma só não me cabe. E para a gente começar bem, então, a história de hoje, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão por mais um momento de reflexão com a vida, nesse caso real, companheiros que já foram, já estão do outro lado da vida, alguns até já reencarnaram, mas a história deles sempre tem coisas para a gente pensar. Gratidão. Gratidão à Mãe Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira. Nos lembrar já, como consta, já tem nos lembrado há séculos. E também a Chico Xavier, que seja o que for, isto também vai passar. Gratidão a cada benfeitor espiritual que nos socorre, sejamos nós encarnados ou desencarnados. E gratidão a Deus, acima de tudo, por todas as chances de recomeço. Que todos nós, então, possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? A minha está. Vamos lá. Como sempre, eu vou lendo e vamos parando para pensar. Qualquer barulho agora vai ser minha cadeira assistente, tá? Aqui. Quem deu essa comunicação? Belarmino Eleutério dos Santos. Eu estou pesquisando aqui
Vamos ver, meu computador não está lá muito bom. Então, mas é uma coisa que eu vou precisar. Eu já sei, muito bem, ótimo. Ótimo. Daqui a pouco eu procuro outro, a gente vai precisar. Nosso irmão Belarmino, né? Interessante que a mensagem dele, ele fala como se não fosse ele, fosse outra pessoa. Mas, desde o início, ele fala que a história é ele. É muito interessante a forma como ele se comunicou. Meus irmãos, que a minha história mereça o carinho das vossas atenções. Chamemo-la de a calúnia. E aí a gente já vai começando a parar, porque ele coloca várias frases soltas, mas cada frase dessa tem muito material para a gente pensar. Olha só, o maior castigo que o criminoso, qual o sou, experimenta é o da consciência culpada. Começamos bem, né? Pois é. Aí, falando sem culpa, nós vamos atrás de Emmanuel. Num livro pequenininho. Deixa eu virar aqui para minha cadeira assistente. Pensamento e vida. No capítulo 22 desse livro, tem assim, culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, ele está falando que atinge o perispírito. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental. O Emmanuel, de vez em quando, pega pesado, hein, gente? Envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Quer ver um exemplo disso? A trilogia que veio através de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? O Cavaleiro da Bretanha, o Cavaleiro de Lumière, Drama da Bretanha, lembram? Pois é. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva,
para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Continuando. O fardo mais pesado que conheço é o do remorso. Acabamos de ver, né, com Emmanuel. A agonia mais prolongada e cruel para mim tem sido a ansiedade pela própria reabilitação. Olha o que Emmanuel falou. Nós temos mais um texto para pensar sobre isso. Vinha de Luz. Consciência. Vou ler mais uma frase que aí vai encaixar tudinho. O mais amargo ressaibo, gosto ruim, ranço, que experimento é o deixado pelo arrependimento. E aí, Emmanuel também, agora no Vinha de Luz, deixa eu separar outra coisa aqui que vamos precisar entender o que é. Aqui. Vamos ler aqui o texto do Emmanuel no Vinha de Luz, capítulo 131. Guardando consciência, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. E ele vai falando que muitas vezes, quando a gente está em sofrimento, a gente procura logo uma casa religiosa, né, não? Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida à grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Vamos continuar. Belarmino, corria o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
de 1913, nesta cidade do Salvador. Belarmino era ajudante de guarda-livros da firma de B. O que era guarda-livros, gente? Técnico em contabilidade, hoje em dia técnico de contabilidade, ou contador, empregado do comércio ou profissional autônomo que tem por função fazer o registro da contabilidade e das transações de uma empresa de negócios, escriturando seus livros mercantis, tá? Então, ele trabalhava dessa forma, né? E se sentia prejudicado pela austeridade do caráter do velho Fragoso, que trabalhava na casa há quase 20 anos. Sisudo, nada de, então não falava muito, formalista, meticuloso, o guarda-livros, ele trabalhava como assistente desse, né? O Fragoso era o guarda-livros oficial, e o Belarmino trabalhava como ajudante dele, tá? Sisudo, formalista, meticuloso, o guarda-livros era, em tudo, a figura incomum do homem respeitável. Belarmino, por sua vez, moço irresponsável, era a personificação do aventureiro, que procurava fruir da vida à maior cota. E aí, vamos pensar sobre isso, vou procurando aqui de novo, na minha cadeira assistente, o livro Renovando Atitudes, Hamed, na página 204, o capítulo Estado Mental. E ele nos fala que é realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros, que caracteriza o estado de egoísmo, um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Não devo ser contrariado, preciso controlar os outros, sou dono da verdade, nunca poderia ter acontecido comigo, são atitudes ilusórias herdadas por nós de crenças despóticas e prepotentes, filhas da egolatria, ou seja, do culto ao eu. As ilusões de tudo para mim, ou de tudo girar em torno de mim, vêm do interesse individualista, resquício da animalidade por onde transitamos, em priscas eras, em contato com os reinos menores da natureza. E no capítulo Palavras e Atitudes, do mesmo livro, só uma frase. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. E a gente já vai já entender o que isso tem a ver com essa história toda.
voltar para cá. Admoestado por mais de uma vez pela integridade do zelador comercial da casa, a mesquinhez moral do incorrigível auxiliar planejou, no incontido ódio, uma vingança contra quem lhe parecia barreira para tentames mais audaciosos no patrimônio alheio. Competia a Fragoso, além da escrituração mercantil, a guarda dos valores, din-din, no cofre do escritório de construção frágil, em Tabique. Na crueza do plano, o moço, em alucinação, qual venenosa áspide cobra, aguardou o ensejo, áspide significa cobra, aguardou o ensejo para aplicar o golpe calculado. Por ocasião de um descuido do velho servidor, o moço apossou-se a socapa, rapidinho, de 22 contos de réis, importância elevada na época, e silenciou, programando infelizes resultados. À noite, depois que todos os empregados se retiraram, chamando o patrão, advertiu de que vira Fragoso subtrair do cofre, à hora da saída, volumosa soma em dinheiro, certamente no propósito de a repor posteriormente, e que, no entanto, afirmava, não o impedia de manter o silêncio por acreditar reprochável o comportamento do velho servidor. Pois que esse comportamento do guarda-livros se repetira já anteriormente. A calúnia estava lançada. Convidado pelo proprietário a uma revisão de valores na Caixa Forte na manhã imediata, Fragoso constatou a ausência do dinheiro que fora surrupiado. Surpreso, não teve como explicar a falta da importância. Nesse momento, apontado por Belarmino como ladrão, que afirmava tê-lo surpreendido no justo momento do roubo, foi levado às barras da justiça e condenado à pena de 10 anos de prisão celular. 10 anos de cadeia. Foram inúteis todos os seus protestos de homem íntegro e os apelos aflitos da esposa, reduzida momentaneamente à miserável situação da desonra, ao lado dos 2 filhos que se preparavam para enfrentar a vida. Depois do escandaloso processo e da injusta punição, o homem honrado, não suportando tal vergonha, decepou os pulsos, morrendo à noite na prisão, esvaindo-se em sangue. Ai, ai, ai. Caiu um livro aqui que não podia cair. 2 minutos. Pronto. Vamos procurar aqui. Eu quero Rumo Certo de Emmanuel. Capa bem antiga, tá, gente?
capítulo 11, acusação indébita. Porque qual de nós já não foi, assim, vítima de fofoca? No capítulo da censura, comumente chega em nossa vida um momento de perplexidade, à frente do qual muitos companheiros se mostram ameaçados pelo desânimo. Não se trata da ocasião em que somos induzidos a reprovar os outros, e nem mesmo daquela em que somos repreendidos em razão de nossas quedas. Reportamos-nos à hora em que nos vemos acusados por faltas que não perpetramos e por intenções que não nos afloram à mente. Desejamos falar das circunstâncias em que somos julgados por falsas aparências, dando lugar a comentários depreciativos em torno de nós mesmos. Atingindo esse ponto nevrálgico do caminho, não te permitas o mentiroso descanso no esmorecimento. Se trazes a consciência tranquila entre os limites naturais de tuas obrigações ante as obrigações alheias, ora, ou seja, faz uma prece pelos que te censuram ou injuriam e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, de vez que o tempo é juiz silencioso de cada um de nós. Ouve a todos, trabalhando e trabalhando. Responde a tudo, servindo e servindo. Nos dias nublados, quando as sombras se amontoem ao redor de teus passos, converte toda a tendência à lamentação em mais trabalho e transfigura as muitas palavras de autojustificação que desejarias dizer em mais serviço, conversando com os outros através do idioma inarticulado do dever retamente cumprido. Porquanto se, em verdade, não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam no mundo, a todo instante a justiça nos segue e em toda parte Deus nos vê. Aqui ele fala da justiça divina, né? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui qual é. Já separei logo o outro livro que eu vou precisar. Com tal, né, com o cara se suicidando, muitos afirmaram que o gesto do translocado cidadão era um atestado de culpabilidade. Enquanto isso, Belarmino foi conduzido à zelosa posição de defensor do patrimônio da firma, ocupando o lugar da vítima, granjeando amizades, progredindo. Nunca, porém, esqueceu do crime que redundara no suicídio infamante. Sua vida não foi longa, pois o remorso, insidioso verdugo, lhe queimava o cérebro e o coração incessantemente. A culpa lhe chicoteava a alma. O arrependimento o abraçava com tenazes alicates, assim. Numa noite de agonia, 15 anos depois, atirou-se, corroído pela loucura, ao suicídio, igualmente nefando, para fugir, para esquecer, para morrer. Outro livro de Hamed, dessa vez, Um Modo de Entender, página 34. Só alguns trechos, tá? Porque não dá para ler tudo. Felicidade é o subproduto de nossa responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Autorresponsabilidade é conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz. Uma vez que felicidade é trabalho interior.
pode ser compartilhada, enquanto cada um, ou seja, autorresponsabilidade, a conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz, uma vez que felicidade é trabalho interior. Pode ser compartilhada, entretanto, cada um deve conquistá-la por si mesmo. Somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos, de acordo com nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. No entanto, precisamos igualmente compreender que o controle sobre a nossa vida não é ilimitado nem absoluto. Livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. É uma possibilidade de decidir, uma força em nossa vida, não há dúvida, mas não a única que dirige a existência humana. A divindade criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Entretanto, não podemos ficar reduzidos à condição de vítimas. É necessário quebrarmos o estigma dessa crença inadequada e rompermos os grilhões que forjamos para nós mesmos. Deixa eu ver se eu preciso mais algum trecho aqui. 36 e 37. São considerados alienados todos aqueles que vivem sem conhecer ou avaliar os fatores sociais, religiosos, éticos e culturais que os condicionam a viver da forma que vivem, e também aqueles que não percebem os impulsos íntimos que os levam a agir da maneira que agem. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Vamos continuando. A história hoje é longa. Qual não foi a sua desdita? Logo constatou que o cianureto e o mercúrio que ingerira dilataram-lhe a vida, aumentando-lhe o volume do corpo, lavrando um incêndio que partia do estômago ao cérebro e desde a ponta dos pés, queimando-lhe desde o intestino delgado ao reto todas as fibras, sem lhe permitir morrer. Quando desejou correr, morto-vivo, encontrou Fragoso, de pé, junto ao seu leito de autrocida, com o dedo acusador, chamando-o ladrão, perjuro, caluniador, suicida. Trazia os pulsos em sangue, com as artérias deformadas, quais se fossem canos que incessantemente derramassem sangue pastoso, pútrido e coagulado. O rosto, no entanto, naquela roupa e corpo amarfanhados, era austero, apesar da dor e da deformidade, expressando a indescritível amargura do homem marcado pela extrema inquietação, a mais profunda mágoa e o mais intenso ódio. Aqueles instantes se alongaram indefinidamente. É inenarrável o que se passou. Belarmino, semilouco, desejou correr e não pôde. Acompanhou o corpo à tumba e ali permaneceu anos a fio, com a visão das tragédias que se sucediam, até o dia em que, tormentado pela vítima da calúnia que lhe gritava ao cérebro as acusações, experimentou no que parecia ser o seu corpo, uma massa plástica, maleável e supersensível em que se agitava picadas infindáveis de tridentes fumegantes. Duas coisas aí para a gente pensar. Essa massa plástica é o perispírito. E o perispírito tem atributos, e um deles são propriedades, a plasticidade e a capacidade refletora. Vamos ver aqui com os alminozinhos, irmão? Que horas tem? Tá, aqui. O perispírito
Plasticidade. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando plasticizante, graças à porosidade que o caracteriza. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma, né? Então, Bellarmino estava com aquilo na cabeça, o perispírito estava apresentando tudo que ele pensava. E a capacidade refletora, o corpo espiritual, perispírito, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir, abre aspas, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, fecha aspas, abre aspas, glória ou viciação, fecha aspas, da mente. Por isso, a atividade mental, abre aspas, nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Não tem como fugir. Vamos continuando. E essa história de tridentes? Tridente remete a gente a inferno, né? Viana de Carvalho, no livro A Luz do Espiritismo e Inferno, página 109. Sim, existe o inferno, mas somente para a consciência ultrajada e a razão violentada que desrespeitou as leis imutáveis da criação. Não, porém, o inferno que se atinge após a travessia das águas do Estige na barca de Caronte. Estige, na mitologia grega, era um rio por onde os desencarnados passavam na barca de Caronte para ir lá no submundo, lá naquilo que eles consideravam como se fosse o inferno. Mas o que se desenvolve na intimidade do homem em caráter de alucinação delinquente e se manifesta como desequilíbrio espiritual. O inferno não tem situação geográfica definida, sendo antes um estado de aflição interior, em consonância com os princípios básicos do espírito e se deixou vencer pela voragem da loucura moral. No entanto, tais delinquentes logo renovem o panorama mental, retornam à Terra pelo abençoado cadinho da reencarnação, recapitulando as experiências que malograram para se expungirem de todo o mal. A lama que macula a fonte dorme em quietude sob as suas águas, e o inferno, que assoma à consciência do homem, realiza-se na intimidade da mente encarnada, com o material imundo derivado dos atos infelizes. E ele nos aconselha a ser gentis com os outros, sermos bondosos, enfrentemos o inferno íntimo, renovando a água pantanosa da nossa fonte, afastando o lodo do nosso córrego de esperanças, para que o inferno que se apregoa fora de nós saia de nosso íntimo, tragado pela realidade da vida verdadeira em que situamos as mais nobres aspirações. Então, depende só de nós, né? Voltamos para o livro, continuamos Bellarmino contando a história. Não suportando tantas, essas picadas infindáveis, ela ainda sentia a sensação do veneno no corpo físico e passou para o perispírito. Não suportando tantas injunções do sofrimento, orou como jamais o fizera, pedindo a Deus que o perdoasse, que o ajudasse, que lhe desse a oportunidade de ressarcir o crime. Ah, o lenitivo da prece, orvalho dos céus, é a mensageira do Pai, abençoando a vida.
Aqui, então, foi trazido. Escutou as vossas vozes e foi encorajado a narrar-vos o seu drama hoje, paralelitivo da sua imensa desdita, depois de ter estado algum tempo participando em incoercível angústia destas sessões, custodiado por abnegado anjo da caridade. O acusador que traga ainda as lâminas da calúnia que o infelicita, ele dilacera, sou eu. Apiedai-vos. Não me esqueço, porém, da minha vítima. Hoje, cônscio de toda a miséria, trago o depoimento da consciência culpada para amenizar um pouco a dor do ácido que me requeima o cérebro e das feridas que me ardem no aparelho digestivo. Lembrando que o perispírito tem órgãos, tá? Senão ele não seria o molde do corpo físico. Então, amenizar um pouco a dor do ácido que me requeima o cérebro e das feridas que me ardem no aparelho digestivo, esfogueando-me e destruindo-me vorazmente sem terminar. Desde aquele dia não conheci repouso, não tive a mínima parcela de paz. Agora recomeço a vida. A mão generosa que me trouxe a vossa palavra dão-me alívio. Aqui sinto-me reanimado e algo aliviado. A maior punição para o criminoso, qual eu sou, é a consciência culpada. O fardo mais pesado que conheço é o do remorso. E o mais terrível suplício vem-me da ansiedade pela reabilitação. Está repetindo as afirmativas do início da comunicação. Que me incluais nas vossas preces, bem como a minha vítima, que ambos necessitamos. Belarmina Eleutério dos Santos. Aí tem uma nota muito interessante. O irmão Fragoso, a vítima da calúnia, foi igualmente trazido à incorporação mediúnica, 15 dias depois, sendo atendido com imenso carinho. Merece a notação que ambas mensagens foram transmitidas ao impacto de aflição muito grande, que o médium registrava sob impressões deveras constrangedoras para todos nós participantes da tarefa socorrista. Fomos informados pelos instrutores espirituais de que os irmãos de Belarmino e Fragoso estão agora reencarnados como irmãos gêmeos, em profunda aflição no lar do antigo patrão, novamente no corpo físico. Só isso aí já daria um outro estudo. Mas como eu tenho poucos minutos, eu vou em Emmanuel, Justiça Divina, Culpa e Reencarnação, alguns trechos. E Emmanuel já começa assim: espíritos culpados, somos quase todos. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. Mas tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes, com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração na forma de lágrimas. Espíritos culpados, somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras, quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. Em um pequeno trecho, de novo, do Viana de Carvalho.
Para encerrar, as aparentes desigualdades encontram na justiça divina, sob esse aspecto, o seu denominador comum. O homem deixa de ser uma vítima das forças anárquicas e descontroladas para tornar-se o construtor do próprio futuro. Somos o que fizemos. Ontem, hoje e amanhã são apenas estações da viagem do tempo em cujo comboio avançamos na vida. A doutrina da reencarnação desfaz a ideia dos privilégios como concessões indébitas. O corpo tomba, mas a alma segue. O efeito apresenta a causa. A vida física implica uma origem extrafísica. A pré-existência do espírito, como a sobrevivência à morte, confere à razão novos horizontes e esclarece a psicologia, ajudando-a nos seus mistérios indagadores. A vida passa a ter sentido racional. A dor não tem existência real, é como a treva. Desaparece pela realização do amor, como aquela com a manifestação da luz. A felicidade consiste na realização e vivência do bem. A imortalidade é a alma da vida. A razão informada aplaude na reencarnação a sabedoria divina e a justiça das suas leis, curvando-se reverente aos desígnios maiores. E encerramos aqui. Deu tempo. Que bom. Produção, alguém para eu dar oi? Ou partiu prece? Então, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, por cada existência que nós já tivemos, a existência em que nós estamos e todas as que nós precisamos para ter ainda. Tudo para que a gente fique em paz com a nossa consciência, na vivência das suas leis, conquistando a própria felicidade. Gratidão. Gratidão profunda a Jesus pelo alimento para a nossa caminhada de existência em existência. Sua promessa, Senhor, de ficar conosco até o fim dos séculos. Ou seja, quando o tempo aqui na Terra acabar, a Terra acabar. Mais de 4 bilhões de anos ainda. Gratidão, Senhor. Gratidão. Gratidão, Mãe Maria, por acolher a todos aqueles que passam para o outro lado da vida antes da hora, por vontade própria, usando o livre-arbítrio. Mãe, eles não sabem, como seu filho falou, eles não sabem o que fazem. Não têm a menor noção. Tem piedade de todos eles, Mãe Maria. Que todos possam, por alguns segundos, se sentir mais aliviados das suas dores e dos seus sofrimentos. Porque vão recomeçar. Graças à misericórdia divina, graças ao amor de Jesus e o seu profundo amor por todos eles. Gratidão, Mãe. E gratidão a todos os benfeitores espirituais que nos socorrem, sejamos nós encarnados ou desencarnados. E que a paz permaneça com todos nós. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história real. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.